Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade geral aqui do Estratégia Concursos. Estamos falando sobre os pronunciamentos contábeis, tá? São aí ao todo 46 e nós estamos trazendo aqui na parte de contabilidade geral apenas aqueles que mais caem em prova, tá? Mesmo que o edital não preveja expressamente, hoje os pronunciamentos são muito cobrados. Vocês têm aqui já gravado CPC 01, já tem CPC 7, já tem 25 e vamos continuar gravando aí até que a gente cubra todas as ementas aí de contabilidade geral. Nós já temos uma quantidade razoável de aula e vamos aí avançando para que vocês possam ter a maior e melhor quantidade de material disponível, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre o CPC 06, que trata do arrendamento mercantil, tá? O arrendamento mercantil, que não é uma novidade, mas é um tema que trouxe aí mudança com as mudanças contábeis da Lei 11.638 e 11.941. Por quê? Antigamente você apropriava isso de uma maneira, tá? Só que na contabilidade, a gente já falou isso, vige uma coisa que é chamada a primazia da essência sobre a forma, o princípio da essência sobre a forma, que você tem que analisar muito mais a essência da transação do que a forma que ela leva em si. Então, o que acontecia? A gente sabe que o chamado leasing ou arrendamento, ele é como se fosse, na verdade, uma compra parcelada, tá? Ele não tem esse título, mas ele é como se fosse uma compra parcelada. Você, enquanto arrendatário, paga prestações para o arrendador como se fosse para você adquirir aquele item. E a grande probabilidade, na maioria dos casos, é que você o adquira no final do contrato. Então, a mudança na legislação foi justamente nesse aspecto, de que, em vez de você registrar como uma despesa esse arrendamento, você vai reconhecer isso no seu ativo imobilizado. Mesmo que a propriedade não seja da empresa, da arrendatária. A propriedade não é da sua empresa, tá? Quando você está pagando o arrendamento, você tem a posse. Você tem a posse desse bem, mas você não é o proprietário, tá? São coisas distintas para o direito, posse e propriedade. Mas, contabilmente, equivale a uma compra a prazo, tá? Então, vamos começar a falar. Já vimos essa modificação? Vamos começar a falar um pouco sobre a legislação e como isso está previsto na Lei 6.404, tá? Olha lá. Tratamento atual e tratamento anterior. Antigamente, quando nós tínhamos uma operação de arrendamento mercantil, nós simplesmente tratávamos dessa maneira. Vamos supor que a gente tem um veículo no valor de 30 mil, tá bom? E o pagamento vai se dar em 60 vezes de 520. E a opção de compra no final é no valor de 2.000. Isso aqui totaliza 33.200, tá? O tratamento anterior nas mudanças da legislação, você simplesmente ia fazer o lançamento do seguinte modo: débito, despesa de leasing, mensalmente você ia fazer esse lançamento aqui. Despesa de leasing, crédito, banco, 520, 520, tá? Sendo que isso aqui era abatido do imposto de renda. Tá? Hoje não, hoje mudou. Hoje, de acordo com a primazia da essência sobre a forma, como que a gente vai lançar isso aqui, pessoal? Hoje, isso aqui é o tratamento anterior.
Hoje, a gente vai explicar isso, tá? Não se preocupem. Mas você tem que saber que o lançamento é feito do seguinte modo. Débito na conta veículos, tá? Isso aqui é ativo não circulante imobilizado. Na rendatária, a gente está falando da rendatária, tá? Ela não tem a propriedade, esse é um lançamento de exceção. Você vai registrar na contabilidade um bem que não é seu. 30 mil, tá? Débito, juros a transcorrer, que é uma retificadora do passivo, 3.200. E crédito, arrendamento mercantil a pagar, 33.200. Tá? Então vejam que houve uma modificação. Antigamente você só lançava isso como despesa, tá? Hoje não. Hoje você vai lançar isso no seu ativo, tá? Então a modificação na legislação se deu do seguinte modo. Olha o artigo 179 da Lei 6.404 que fala: as contas serão classificadas do seguinte modo. Inciso 4. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. E aqui é o que importa para a gente. Inclusive, os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, pessoal, olha só, voltou aqui para mim, no arrendamento mercantil você não tem a propriedade, mas você tem uma transferência de todos os benefícios, todos os riscos e você tem o controle desse bem, tá? Então é isso que o artigo 179, inciso 4 da Lei 6.404 fala, que o direito que você transferiu esse direito, você tá usando todos os benefícios que o ativo pode te oferecer, você tem todos os riscos, porque ficam por sua conta e risco, e você tem o controle desse bem. Então, mesmo que ele não seja sua propriedade, você vai registrar no ativo imobilizado, tá? Volta lá no artigo 179 de novo. As contas serão classificadas do seguinte modo. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, tá? Então essa parte final aqui trata justamente do arrendamento mercantil financeiro, tá? Então vamos adiante, pessoal. Vamos lá para as definições que o CPC 06 traz. Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Então, olha lá, arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado, tá? E aí existem basicamente dois tipos de arrendamento. Existe o leaseback também, mas vamos falar sobre isso em outro momento, tá? Existem basicamente dois tipos de arrendamento. Arrendamento mercantil financeiro. É aquele em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título da propriedade pode ou não vir a ser transferido. Arrendamento mercantil operacional. É um arrendamento mercantil diferente de um arrendamento mercantil financeiro. Então gravem isso, para começar, vamos lá.
o arrendamento mercantil ele pode ser financeiro quando transfere riscos e benefícios, ou pode ser operacional, quando não transfere riscos e benefícios. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Isso aqui cai bastante em prova, tá? Isso aqui cai bastante em prova. Então, gravem. Arrendamento mercantil financeiro transfere os riscos e benefícios. Arrendamento mercantil operacional não transfere os riscos e benefícios. Item 8. Vamos lá, continuando. Um arrendamento mercantil é classificado como financeiro se ele transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Um arrendamento mercantil é classificado como operacional se ele não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade, tá? Então, o CPC 06 trouxe essa definição aí pra gente. Vamos continuar. Olha só, item 10. A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou operacional depende da essência da transação e não da forma do contrato. Exemplo de situações que individualmente ou em conjunto levariam normalmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado como arrendamento mercantil financeiro são. Então, alguns exemplos de coisas que podem acontecer que o arrendamento vai ser classificado como financeiro. A. O arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil. B. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo, à data em que a opção se torne exercível, de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção será exercida. C. O prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida. D. No início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza, pelo menos substancialmente, todo o valor justo do ativo arrendado. E E. Os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações, tá? Então vamos lá. Olha só, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso aqui melhor. A companhia ABC contratou o arrendamento de uma máquina construída especialmente para ser usada nas suas operações. Então, nesse caso, a companhia ABC contratou o arrendamento de uma máquina construída especialmente para ser usada nas suas operações. Olha só, aqui nós temos a incidência do item E. Os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. Então, aqui nós temos a incidência do item E, pessoal. Então, a companhia ABC contratou o arrendamento de uma máquina construída especialmente para ser utilizada nas suas operações. Então, isso aqui vai se tratar de um arrendamento mercantil financeiro. Tá? Por exemplo, o item B. Um veículo foi arrendado por 2 anos, com valor residual segundo a tabela da revista 4 Rodas do final do contrato. Tá? Então, um veículo foi arrendado por 2 anos,
com valor residual segundo a tabela da revista 4 rodas ao final do contrato. Esse caso, olha só, está falando sobre o valor residual. Vamos ver onde que a gente tem aqui o valor residual. É a letra... Cadê a letra B? O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo, à data que a opção se torne exercível, de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção de compra seja exercida. Então, pessoal, olha só, volta aqui. O arrendamento mercantil financeiro, você tem a seguinte situação. Você celebrou ali o contrato de arrendamento e você vai pagando prestações, que correspondem a quase todo o valor do bem, e no final você exerce uma opção de compra pagando um valor residual que geralmente é um valor muito mais baixo do que você pagaria por aquele bem, do que aquele bem vale no mercado, tá? Então, na nossa situação nós temos o seguinte, nós falamos, volta lá, o veículo foi arrendado por 2 anos, tá? E o valor residual vai ser o valor segundo a tabela da revista 4 rodas do final do contrato. Ou seja, voltou aqui, o valor residual que você está pagando não é um valor residual baixo, é um valor residual alto, é um valor de mercado. Então isso não configura um arrendamento mercantil financeiro. Porque no arrendamento mercantil financeiro, olha o que acontece. Item B, o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne exercível, tá? Então o valor residual, ele é mais baixo do que o valor justo, tá? Então não se trata aí nessa hipótese de um arrendamento mercantil financeiro. C. O veículo foi arrendado por 2 anos, com valor residual de R$500. Agora sim nós temos aí uma caracterização do item B. Por quê, pessoal? Porque um veículo que você utilizou 2 anos, você não vai pagar R$500 por ele ao final de 2 anos. Não existe um veículo que você vai comprar por R$500, né? Então, aí temos a incidência de um arrendamento mercantil financeiro. E com o valor residual de R$500, é bem provável, é bem possível que a empresa vai exercer essa opção de compra ao final do 2º ano, tá bom? Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte, olha só, o item 10 aqui, vamos resumir, indicativos de um arrendamento mercantil financeiro. A. Transfere a propriedade ao final do contrato. Tá? Então, no final do contrato, é razoavelmente garantido que o arrendatário vai exercer a opção de compra aí. B. Isso aqui é o que está no item 10, tá, pessoal? Item 10, CPC 06. B. O valor residual que você pode pagar para a opção de compra. O valor residual, o valor pelo qual você pode comprar esse bem, é bem menor, é razoavelmente menor do que o valor justo. Ou seja, do que o valor de mercado que aquele item vale ao final do contrato. C. O prazo do arrendamento mercantil, equivale à maior parte da vida útil. Então, se o veículo tem uma vida útil de 5 anos, o arrendamento você vai fazer por 5 anos. E por aí, e assim por diante, tá? D.
Vou colocar aqui porque não coube. O valor presente das parcelas, ou seja, se você trouxer todas as parcelas a valor presente, isso totaliza praticamente o valor justo. Então, pessoal, voltou aqui rapidinho. Esse entendeu o seguinte: quando você celebrou o contrato de arrendamento, tá? As parcelas que você vai estar pagando por esse arrendamento, isso vai totalizar exatamente o valor de mercado. Então, se você pegar, comecei a pagar em prestações. Se você projetar isso, lógico que você vai pagar juros, que os juros é a remuneração do capital no tempo. Mas, hoje, o valor presente, se você trouxer todas essas prestações a valor presente, isso vai totalizar todo o valor justo ou o valor de mercado desse ativo, tá bom? Então, voltou lá e, por fim, letra E, o ativo é especializado, tá? De forma que geralmente só o arrendatário pode utilizá-lo sem grandes alterações. Então, se estiverem presentes esses 5 requisitos que a gente acabou de falar, vamos lá. A certeza de transferir, a quase certeza de se transferir a propriedade do ativo ao final do contrato, tá? O valor residual, ele é menor do que o valor justo ao final do contrato, tá? Se o prazo do arrendamento se referir à maior parte da vida útil, tá bom? Se o valor presente das prestações totalizar o valor justo desse ativo e se o ativo for de maneira especializada, que somente o arrendatário pode utilizar, então vai estar caracterizado aí um arrendamento mercantil financeiro, tá bom? Então, esse item 10 é bem importante aí para a prova também, tá? Vamos dar continuidade. Vocês leiam e entendam que tudo que está falando aí é exatamente o que a gente disse aqui de maneira mais clara, tá? O que mais, pessoal? Uma coisa interessante, aqui o que a gente está falando, é o seguinte, que eu falei que o arrendamento mercantil financeiro, ele transfere riscos e transfere benefícios, tá? Então, exemplo de risco, pessoal, olha lá. Exemplo de risco que você transfere. Uma perda. Se tiver perda com capacidade ociosa, fica a cargo do arrendatário. Se ele não utilizar isso da maneira como ele pode para ganhar dinheiro, se tiver capacidade ociosa, isso é um risco do arrendatário. O que mais? Se ele efetuou um arrendamento e houve obsolescência tecnológica, isso também é problema do arrendatário, é risco dele. Variações no retorno causado por modificações econômicas, etc. As variações no retorno. Isso também é problema do arrendatário. Então, os riscos, quando a gente fala que transfere riscos e benefícios, a gente está dizendo nesse aspecto, tá? Benefício. Quais são os benefícios que são transferidos? Os lucros advindos das transações, da utilização desse ativo arrendado, também ficam com o arrendatário, tá? E também outro exemplo claro são os ganhos com aumento de valor, já que no final a empresa pode comprar isso por um valor substancialmente baixo, que é o valor residual, tá? Então, ela tem uma garantia disso. Esse ganho aí com aumento de valor também vai beneficiar o arrendatário, tá? Então, vamos dar continuidade aí para ver o que o item 13 fala que é importante. Olha só. A classificação do arrendamento mercantil
é feita no início do arrendamento mercantil. Tá? Então, a classificação é feita no início do arrendamento. Se em qualquer momento o arrendatário e o arrendador concordarem em modificar as disposições do arrendamento mercantil de tal maneira que resultasse numa classificação diferente do arrendamento mercantil, o acordo revisto é considerado como novo acordo durante seu prazo. Contudo, as alterações nas estimativas, por exemplo, alterações nas estimativas relativas à vida econômica ou ao valor residual da propriedade arrendada, ou as alterações nas circunstâncias, por exemplo, descumprimento por parte do arrendatário, não originam uma nova classificação de um arrendamento mercantil para fins contábeis. Então isso aqui basicamente está falando o seguinte: você tem um arrendamento mercantil operacional e depois transforma isso num arrendamento mercantil financeiro, você vai considerar isso como se fosse um novo acordo. Vai fazer uma reclassificação e vai fazer uma nova contabilização, tá? O item 13 aí depois vocês dão uma pausa, leiam com calma, mas ele fala exatamente isso. Houve modificações no pacto tratado, vocês vão considerar isso como um novo acordo. Se for cair esse item 13 é teórico, tá bom? Se for cair, vai cair mais teórico, não se preocupem. Agora, vamos falar sobre o reconhecimento do ativo. Tá? Como que a gente contabiliza isso daí? Mas como a gente já está com 26 minutos de aula, a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática, vamos começar isso num vídeo novo, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com a contabilização aí do arrendamento mercantil. Até daqui a pouco.